Boa noite, meus amados. Mais uma vez estamos aqui para iniciarmos mais um culto de oração. Que possamos estar aí sempre orando ao nosso Deus, suplicando a Ele graças e principalmente nesse momento que estamos vivendo, que possamos pedir a Ele, que possamos superar essa adversidade e voltar o mais rápido possível para que possamos estar juntos, né, ali unidos, um só corpo, né, um só espírito, adorando ao nosso Deus, né, e tendo essa comunhão que nós gostamos muito, né, de estarmos juntos ali na igreja. Mas louvamos, como eu sempre digo, louvamos a Deus pelo esse meio de comunicação que nós temos, que possamos dar continuidade aos nossos estudos e que possamos, mesmo assim, mesmo distantes, que possamos estar juntos em oração, sempre suplicando um pelos outros e pedindo graças ao nosso Deus. Então vamos estar orando para dar início ao culto de oração. Oremos. Pai amado, mais uma vez aqui nós estamos, gratos pela sua compaixão e misericórdia. Abençoa no dia de hoje, abençoa esse culto para que sempre seja para a honra e glória do seu nome. Né? Que tudo que nós vamos fazer, Senhor, seja sempre dedicado a Ti, sempre fazendo o nosso melhor para Ti, porque o Senhor é o único digno de toda a honra e glória. Que é em nome de Cristo que nós te oramos e agradecemos. Amém. Então, vamos cantar 2 hinos de nosso cantor cristão, o hino 578, Sonda-me, e logo em seguida o 510, Fonte de Amor. Cantemos todos. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Vem me limpar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faz-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser, que já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, ó Santo Deus, vem sempre em mim estar. Lá do alto céu, o avivamento vem.
anjos cantar já foram celestes melodias ao som de santas harpas em lindas harmonias. Santo Rio, junto ao rio, vou cantar também, onde as vozes nunca cessam na Jerusalém. Límpida fonte jorra, brilhante como a luz, água que desce sedenta, quem crer em meu Jesus. Corre rio, calmo corre, corra assim a paz em minha alma para sempre, corra mais e mais. Amém, irmãos. Que possamos realmente aí sempre estar suplicando ao nosso Deus para que Ele possa estar sondando em nossos corações, né, e tirando tudo aquilo que desagrada, e que nosso Deus seja sempre a fonte de amor, né, a fonte perene, o que vai nos motivar, vai nos impulsionar a sempre buscar a fidelidade ao Senhor. Então, que possamos aí estar meditando. Vamos agora estar lendo uma passagem bíblica, que é no livro de Salmos. Vamos ler o Salmo 67. Salmos 67. Assim diz a palavra do Senhor. Salmos, capítulo 67. Salmo e cântico para o músico mor sobre Neginote. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, Selá, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade, e governarás as nações sobre a terra. Selá. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Oremos todos. Pai, gratos estamos mais uma vez pela tua palavra. Gratos estamos por tudo que o Senhor tem feito. Gratos estamos principalmente à salvação em Cristo. Que é em nome dele que nós pedimos que continue a nos abençoar. Amém. Então, irmãos, vamos cantar mais 2 hinos. Dessa vez vamos cantar o hino 66, que é o Rei dos Céus. E em seguida o 339, Não Consintas. Cantemos todos. Eis que chefe tão glorioso é Jesus, o bom Senhor, que lutou muito vitorioso para ser o Salvador. Coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos Reis. Coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos Reis. Vinde todos coroá-lo, que troféus bons ele traz. No poder entronizá-lo, príncipe da nossa paz. Coroai-o, ó
Oh, não consintas tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembras que Cristo é teu protetor. Se por acaso desgostos vierem trazer-te temor, nunca se esqueças de Cristo, que é teu maior protetor. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Deixa, pois, tua tristeza, toda incerteza e temor, paz e prazer tu em breve receberás do Senhor. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Amém. Como o hino fala, que possamos coroar o nosso Senhor, que Ele possa ser o nosso Rei, não apenas por palavras, porque muitas pessoas, como eu gosto de dizer, gostam de ter a Jesus como seu Salvador, mas como seu Senhor, poucos aceitam. Porque quando eu digo que Ele é meu Senhor, estou dizendo que Ele é meu dono. Então Ele pode fazer o que Ele quiser e eu não tenho poder sobre a minha vida. Então tudo o que eu vou fazer é segundo o que o meu Senhor quer, né? E que possamos realmente estar aí. E isso nos leva a ter uma felicidade muito grande, porque o Senhor cuida de nós, né? Deus nos protege. Então não há espaço para que possamos ter tristeza. Por isso que Paulo fala, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo alegrai, porque a nossa alegria não é devido às circunstâncias, mas a nossa alegria é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar mais uma vez e logo em seguida estaremos indo para o estudo. Oremos todos. Obrigado, Pai, pela essa primeira parte, Senhor, do culto, né, que aqui foi feita até esse presente momento. E te pedimos graças pela continuação do culto ao Senhor. Que possamos, Senhor, estar meditando, buscando e nos aperfeiçoando cada dia mais para que seu nome seja engrandecido. Que em nome de Cristo que nós te oramos e agradecemos. Amém. Pois bem, meus amados, vamos a estar retornando ao nosso estudo, né, das quarta-feira. Lembrando aí que nós estamos fazendo o estudo ou métodos de estudo bíblico, né, onde estamos vendo aí um pouco de como estudar a palavra de Deus.
e estamos baseando no livro Vivendo na Palavra. Então, ó, só relembrando um pouquinho, né, onde nós vimos aí que quando nós vamos estudar, nós devemos estudar começando com um versículo, como nós vimos ali em Atos capítulo 1, versículo 8. Né? Nós vemos aí que o versículo fala: mas recebereis o poder ao descer sobre vós e serei o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós vimos que, apesar que o versículo ele é pequeno, mas ele tem uma profundidade, né? Ele tem conteúdo, onde nós podemos aqui gastar um bom tempo em apenas um versículo, neste versículo, quando nós falamos sobre o estudo, o estudo nele, né? Então, quando a gente olha, quando estamos estudando esse versículo, nós podemos perceber que uma das regras principais, né, como nós falamos no início, é que nós não podemos tirá-lo do seu contexto. Então, nós não podemos estudar um versículo isoladamente. Então, quando a gente olha para esse versículo, nós temos que olhar o seu contexto anterior, o precedente, e também o seu contexto posterior, para que possamos sentir também aí a atmosfera. Nós vimos que temos que ver o que está acontecendo, por que esse versículo é tão importante nessa passagem, né? Qual é a importância? Enfim, aquelas perguntas que nós vimos ali. Depois nós vimos aí a questão do estudar o parágrafo, porque é muito fácil quando nós falamos em estudar versículos, né? Porque versículos é dividido por números, capítulo é dividido por também número, mas o parágrafo nós vimos que não é número. Nós vimos aí que o parágrafo nas Bíblias nós podemos perceber aonde tem uma letra em negrito, né? Onde começa na primeira letra ali, contém negrito, e acaba no versículo que antecede o próximo versículo que tem a primeira letra em negrito. E muitas vezes, nós, quando estamos estudando, nós vamos perceber que um parágrafo às vezes começa em um capítulo e termina no outro. Porque se nós olharmos, a Bíblia ela não é escrita originalmente com capítulos e versículos, né? Essa é uma divisão que nós colocamos para facilitar o estudo da palavra de Deus. Mas quando nós estamos estudando, nós não devemos nos deter nessa questão de versículos e capítulos, mas no seu contexto. Então, muitas vezes vão pegar em um capítulo e adentrar no outro, para que possamos estar compreendendo o que se passa naquele contexto, principalmente quando estamos falando aí de parágrafos ou contextos maiores. Então, como nós vimos aí, aprendemos a identificar o parágrafo, então falamos como nós podemos iniciar o estudo desse parágrafo, né? E vimos que o princípio ele é bem semelhante ao do versículo, onde nós fazemos aí a pergunta o que, quando, onde e assim por diante. Nós vimos aí que da mesma forma nós temos que olhar o seu contexto, né? Veja que quando nós olhamos ali Neemias capítulo 1, versículo 4 ao 11, quando nós chegamos no o versículo 4, nós vimos aí que ele vem falando, tendo ouvido essas palavras. Então, daí já me força a buscar que palavras são essas. Então, começamos a olhar o seu contexto anterior. E depois que nós olhamos esse contexto, nós começamos então a fazer algumas rotulações em nossas observações. Então, do capítulo 4 em diante, nós vamos ver que, devido a ele ter ouvido essas palavras, Neemias ele teve algumas reações. Então, a gente começou a ver ali que reações são essas, né? Nós vimos aí que são reações
onde ele chorou, ele lamentou, jejuou e orou. Aí como a gente fez a pergunta, então como nós podemos rotular isso? Então ali nós rotulamos que ele teve uma reação emocional e uma reação espiritual. A emocional foi quando ele chorou e lamentou, e a espiritual quando ele jejuou e orou. E daí nós vimos que ele fez os seus pedidos, né? Então ele fez uma adoração, fez uma confissão e o pedido, enfim. Então aí na observação nós começamos a ver isso. Então hoje nós vamos ver um pouco mais sobre a observação, porque lembre-se que o segredo do estudo bíblico é aquilo que você consegue observar, né? Aquilo que você consegue extrair do texto. Então, um exemplo bem simples é o que eu posso observar quando eu vejo essa imagem. A princípio, eu vejo essa imagem, ela é uma árvore, só que quando a gente olha, a gente percebe que tem uma silhueta aí de alguns rostos, né, de pessoas. Mas a questão é, quantas nós podemos encontrar? Quantas silhuetas, quantos rostos nós podemos ver aqui? Porque quando eu paro e olho, tem duas que é bem fácil de localizar, né, porque está bem visível, né? Mas a questão é, e as demais? Então, nós temos que saber procurar. Esse é o segredo. Então, quando a gente vai observando, vamos prestando bem atenção, não podemos ter pressa. Então, nós vamos ver que vai surgindo novas feições, né? Vai vendo que vai aparecendo, então a gente vai olhando e ela vai surgindo. Isso quando a gente vai procurando. Então o nosso objetivo é procurar coisas que se destacam numa leitura bíblica, né? Então como eu posso procurar algo interessante? Então hoje nós vamos falar dar início pelo menos em 6 coisas a se procurar no estudo bíblico. Porque quando a gente procura, se eu não souber o que procurar, né, então fica um pouco difícil. Então, mas se eu tenho uma noção do que eu devo estar procurando, aí fica mais fácil de achar. Então, hoje, a gente vai usar uma técnica, né, bem simples, que nós vamos usar a palma da mão. Então, a nossa palma da mão vai nos orientar o que eu devo procurar. Então, a primeira coisa que eu devo procurar são ênfases. O que está sendo enfatizada? Então, um livro, ele pode estar se dedicando. Então, a gente vai ver aí a quantidade de espaço que esse livro dedica em um assunto. Por exemplo, quando a gente olha o livro de Gênesis, o livro de Gênesis, ele tem 50 capítulos. Desses 50 capítulos, se a gente pegar mais ou menos aí, são 11 capítulos, são voltados para o princípio da criação, né? Se a gente pegar o capítulo 1, o capítulo 2, a gente vai ver a criação propriamente dito. Capítulo 3, a gente vê o pecado, né? Então, a partir do capítulo 4, o pecado e a queda, né, do homem que nós falamos, a partir do capítulo 4 a gente vai ver o desenvolvimento da humanidade, né, que vai chegar até o capítulo 5, se não me falha a memória, né, onde começa a população crescer muito. Enfim, a gente vai vendo que vai ter a Torre de Babel, o dilúvio, vai ter o dilúvio, aí vai ter depois a Torre de Babel, e quando chega ali, pronto.
do capítulo 12 até os 50, a gente vê que vem falando sobre personagens. Começando com Abraão, depois a gente vê Isaac, depois a gente vê Jacó e José. Esses quatro personagens principais que nós vemos aqui. Agora, por quê? Qual a influência que se dá? Se a gente olhar aonde, ou podemos dizer, Cristo, que é o centro da Bíblia, se nós olharmos de Gênesis até Apocalipse, eles sempre vão estar apontando para Jesus Cristo. Então, quando a gente vê que Jesus Cristo, a gente sabe que Jesus Cristo, ele veio ao mundo para pagar o preço dos nossos pecados, e ele precisou ter uma descendência humana para que pudesse morrer e pagar o preço do nosso pecado. E se a gente olhar a genealogia de Jesus Cristo, né, os seus antecedentes, vamos ver que veio de quem? Abraão. Tanto é que no capítulo 12, Deus chama Abraão, dizendo que ele ia ser uma grande nação, e por causa dele, ou a sua descendência, melhor dizendo, toda a família da terra serão benditas. Então veja que um foco tem algo específico. Veja o que o povo, ou o que o autor está dedicando a esse espaço. Veja também que não é só o espaço, mas o propósito do livro, né? Então, qual é a ênfase que o livro está dando? Quando a gente vê o livro de João, o Evangelho de João, a gente vê que o próprio João diz que Jesus Cristo, ele fez muitos milagres. Mas o que ele escreveu, em torno aí de 7 milagres, ele chegou e disse, olha, no versículo 30 a 31, ele vem dizendo, na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para creais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vidas. Então, veja que João apresenta na sua narrativa, né, esses 7 sinais, né, mostrando que Jesus, ele é o Filho de Deus. Veja que ele é o nosso Salvador, né? Que criais que Jesus é o Filho de Deus, nosso Salvador. Aquele que veio morrer para pagar o preço dos nossos pecados. Tanto é que ele mesmo fala, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então veja que o propósito do livro de João é para mostrar, né, para que o povo creia que Jesus é o Filho de Deus. E você crendo que ele é o Filho de Deus, tem a vida eterna. Também veja a questão do movimento do maior para o menor, né? Qual é a ordem, né? Também a gente vê aí
a movimentação do maior para o menor, ele tem ou menor para o maior, como a gente vê aqui, como eu posso dizer, o livro de Atos mesmo, né? Veja a sequência dele, né? Veja que aqui, quando a gente olha no capítulo 2 de Atos, a gente vê a questão da descida do Espírito Santo. E quando a gente vê, como nós estudamos, no versículo 8 do capítulo 1, veja que Jesus chega e diz para eles que eles seriam discípulos, né? Ou desculpa, seriam testemunhas, que havia de descer sobre ele o Espírito Santo. Então, capítulo 2, a gente vê o Espírito Santo descendo, e a partir dali a gente vê o desenvolvimento da pregação do Evangelho. Então veja essa movimentação, essa ênfase, né? No capítulo 1, versículo 8, ele mostrando também essa ordem, né? De chegar, eles começando a pregar em Jerusalém, Samaria, Judéia, e foi até os confins da terra. Em seguida, nós, além das palavras que nós vamos procurar, que são enfatizadas, né, aquilo que a Bíblia enfatiza, também a gente vai procurar palavras repetidas, né? Então, vamos ver aí o que está sendo repetido. Então, e é uma forma também de uma ênfase, né? Então, veja que eles vão estar colocando termos, expressões ou orações repetidas. Por exemplo, o Salmo, né, 136, ele vai dizer: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmista repete porque a sua misericórdia dura para sempre em torno de 26 vezes nesse salmo. Então, durante 26 vezes, ele está repetindo, porque a sua misericórdia é para sempre. O Hebreus, capítulo 11, que nós conhecemos como o capítulo da fé, né? O heróis da fé, ele fala aí várias vezes pela fé, Abraão, pela fé. Por que, então, está se repetindo? Então, é algo que nós devemos parar e pensar: por quê? Se ele está repetindo é porque tem uma importância. E que importância é essa? Misericórdia de Deus é algo fundamental em nossas vidas. Como nós já vimos, a misericórdia de Deus é a razão porque nós não somos consumidos. E a misericórdia do Senhor se renova toda manhã. Como nós já falamos, a misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecemos. Imagine todo dia se Deus decidisse dar o que nós merecemos. Como diz um conhecido meu, não sobrava um. Não ficava um para contar a história. Mas graças ao nosso Deus, que é aquilo que Ele nos dá, que nós não merecemos, Ele não dá aquilo que nós merecemos. A sua misericórdia faz com que Ele não dê realmente o que nós merecemos. Pela fé. Por que tanta pela fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a salvação é pela fé. Tudo que não procede de fé, né, não agrada a Deus. Então, nós devemos observar isso. Palavras, termos e expressões. Personagens. Veja que há contextos, né, em livros que um personagem ele é repetido. Né? Então ele vai sendo repetido por várias vezes.
Então, se um personagem ele é repetido várias vezes, então ele tem uma certa importância. Se detenha também nessa questão. Incidentes e circunstâncias, ou seja, algumas vezes acontecem coisas que se repetem, né, situações que se repetem, que isso é algo que nós devemos perceber. Por exemplo, algo que a gente já sabe é o ciclo dos 4D que nós já demos na escola bíblica lá de Juízes. Que D é esse? O D, onde de depravação, que o povo de Israel, ele se desviava do caminho do Senhor. Aí vinha o D de desprezo, o de disciplina, né? Então dava depravação, que ele se desviava, o de disciplina, que Deus castigava, do desespero, né? Que o povo, ao receber a disciplina de Deus, clamava ao Senhor, né? Chamava, e Deus mandava o desafogo, que era o juiz para libertar. Então, o povo, por diversas vezes, por vários anos, ele fazia o quê? Estava bem com Deus, aí começava a se depravar, né? Se desviar do caminho do Senhor. Deus mandava uma disciplina, esse povo se desesperava, clamava a Deus, e Deus libertava, dando um desafogo. Então, são essas circunstâncias que nós devemos perceber aí na Bíblia. Né? Então, veja aqui também padrões, que há sempre um padrão na Bíblia. Então, procure padrões, situações relacionadas, né, que se repetem. Então, você vai ver que vai haver um padrão. Então, situações cria um padrão de repetição. Então, essa repetição é um padrão também, você tem que procurar observar. Por hoje, nós vamos ver aí que também o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então, encerrando por aqui, observem, principalmente quando a gente olha nos evangelhos, e em especial em Mateus, nós vamos ver que sempre vai estar buscando passagem do Antigo Testamento. Então, qual é a importância dessa passagem do Antigo Testamento aqui no Novo Testamento? Então, a Bíblia ela está fazendo essa ênfase. Lembre-se que em Mateus, se a gente olhar, só para ter uma ideia, ele é escrito para os judeus. E os judeus, eles tinham que ter comprovação. Então, Mateus, ele vai usar fatos que comprovem que Jesus, ele é o Messias. Então, ele vai pegar aquilo que se fala sobre o Messias, né, o libertador, e vai mostrar que essa pessoa que o profeta falou é Jesus Cristo. Então, observe essas repetições. Então, vamos continuar. Estamos em 2. Já vimos aí palavra enfatizada e palavras repetidas. E palavras repetidas também é uma forma de enfatizar aí. E quarta-feira que vem, nós temos aí mais 4, né, para as coisas que nós vamos observar para o estudo da palavra de Deus. Então vamos estar orando aí e agradecendo ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, somos gratos por tudo. Obrigado, Pai, pela sua compaixão e misericórdia. Obrigado pelo seu amor. Abençoa. Em nome de Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, é muito rápido, né? Em pouco tempo, né? Mas lembre-se que estamos no moldes da nosso culto de oração, onde que apesar que não estamos na igreja, mas nós devemos fazer como se estivéssemos na igreja, né? Então, o tempo maior que nós devemos nos dedicar no dia de hoje é oração. Então, não esqueçam, após o culto aqui, encerrarmos a transmissão, junte com sua família, a gente faz os nossos pedidos
pelo o Zap, né? A gente passa o WhatsApp aí fazendo os pedidos e orem, né? Lembre-se sempre, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, orem pela situação que nós estamos passando, orem pela saúde de cada um de nós, né? Principalmente os nossos idosos, aqueles que estão no grupo de risco, orem por eles, orem que essa situação realmente passe, para que possamos estar aí voltando, irmãos, porque como eu já falei para alguns, eu louvo a Deus pelo que nós temos, mas não substitui o nosso culto em nossa igreja. Então, estamos com saudade de todos, estamos almejando aí que volte logo. Então, meus amados, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós amamos todos vocês. Não temos palavras para agradecer a Deus, né, por cada um dos irmãos em nossas vidas. Então, espero e oro ao Senhor para que possamos estar retornando. Então, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor, né, que possamos aí, no amor de Jesus Cristo, estar suplicando ao nosso Deus, para que possamos nos reunir de novo e que possamos sair dessa situação. Deus abençoe. Lembrando que domingo de manhã, a nossa escola bíblica dominical às 9 horas e o culto à noite às 7 horas para a honra e glória de Deus. E até domingo pela manhã.